É. Não. Eu tô até com ele aqui. Ah, O, legal. o Samba Serpenteia com Escravos da Mauá. Aí o que te inspirou a escrever o seu livro aí? Foi especificamente o dos Escravos da Mauá, o Samba Então, Serpenteia. eu comecei a perceber que eu não ia conseguir dar conta dessa parte da antropologia das emoções, da música, né? Ah, tá. O samba tem essa coisa dramática de letras pesadas, no entanto, tocadas em contexto alegre, né? Feliz, para frente. Até o Verdade. ódio, né? Vou festejar o teu sofrer, né? Tem uma coisa meio É. maldosa. E, e aí eu comecei, ao frequentar os escravos lá para pesquisar isso, eu comecei a perceber que os escravos tinham, na verdade, um discurso muito interessante que não podia ser perdido, que era a relação com a cidade. Né? Então, os escravos, durante as rodas, eles tinham essa questão de falar da importância da região portuária, né? Inclusive da necessidade da frequentação, do conhecimento do carioca dessa região, né? De como essa região é Sim. fundadora da cidade, da cultura carioca, enfim. E aí eu comecei a olhar para isso e falei, isso aí dá pano para manga. E aí eu comecei a pesquisar sobre essa parte. Na verdade, eu comecei a pesquisar os escravos com esse viés dessa leitura sobre a região portuária, sobre o quanto que essa memória afetiva ela trazia uma forma de sociabilidade muito específica para os escravos, né, do público dos escravos, Sim. que acaba formando uma sociabilidade que não deixa de ser muito carioca, né? Que é você encontrar, você ir sem marcar, sabe essa coisa? Você vai sem marcar, encontra todo Já mundo, fui muito assim. encontra sem querer, né? Então, assim, o carioca tem uma forma de usar o espaço público que é muito curiosa, né? Que é esse circuito, né? Que não deixa de ser uma espécie de circuito urbano que vai sendo construído por alguns grupos, que as pessoas vão frequentando e vão se esbarrando, vão se encontrando e tal. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante, como essas redes de sociabilidade vão sendo construídas. E como, que eu acho que é o mais interessante nisso tudo, é uma rede de sociabilidade que não é aleatória, que ela é orientada por um consumo estético, histórico, algum interesse ou político, enfim, artístico, que tem um ponto em comum, que tem alguns pontos nodais que orientam esse tipo de encontro. Ele não é tão largado, assim, não é tão solto, né? Existe uma certa convergência de interesses entre essas pessoas. E aí acabou que esse livro foi muito sobre isso, né? Sobre como o bloco dos escravos da Mauá dão um outro significado, na verdade, para a região portuária, e como que isso foi construído, afinal de contas, isso acontece, né? Porque dizer que o escravo da Mauá deram um significado, trouxeram de novo para o mapa a região portuária. Isso é muito simples de falar, mas como isso De foi certa feito? forma, ele reinventa a economia local, né? Principalmente a questão da economia local, mas também a questão dos contatos, né, que eles têm, a rede muito importante que eles têm. Por exemplo, os escravos da Mauá, em 1998, fizeram aquele CD-ROM. Quem é raiz? Isso que eu, CD-ROM Circuito Mauá. isso que eu ia falar do CD-ROM, muito importante. Na verdade, eu conheci o Escravo da Mauá através desse CD-ROM. Uma prima minha que é formada em História, ela me mostrou e eu fiquei apaixonado, mas eu nunca tinha ido nos Escravos, nem sabia que era bloco de carnaval. E ali foi me apresentando a região portuária que eu me apaixonei na época. Não, Foi pois muito legal. pois é, e aí você vê também que, assim, digamos, no que a gente pode
se referir à questão de classe, né? Os escravos da Mauá realmente é um grupo de uma classe privilegiada, porque, por exemplo, eles lançam o CD-ROM, que traz no seu grupo de pesquisadores, historiadores importantíssimos, né? Tem a Nina Raba, como arquiteta que já pensava a região portuária, ela participa. A Lia Calabre, né? Que também fala sobre a questão cultural. O próprio Roberto Moura, que escreve sobre a Pedra do Sal, né? A Tia Ciata, enfim. Um monte de referência, ou seja, isso também diz muito sobre quem eles são, né? E como que eles conseguem, de certa maneira, convergir diversas forças para esse objetivo que existia, que é dizer que a região portuária é o ponto central para você entender a cidade do Rio de Janeiro, né? E aí, como assim? Tanto entender como o lugar, os primeiros lugares de ocupação, como também entender o surgimento do samba e do carnaval, que é o ponto central que eles defendem, né? A região portuária como o berço do samba.